Olá, muito prazer a todos, muito prazer a todas. Eu me chamo Carlos Mometti e vou apresentar aqui hoje para vocês o, esse trabalho com o título de O Currículo de Ciências Brasileiro sob a ótica decolonial, aspectos qualitativos. Bom, para iniciarmos, né, eu gostaria muito de apresentar a problemática, né, que envolve esse trabalho. Uma proposição de tese na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, em parceria com a Universidade de Concórdia, na cidade de Montreal, no Canadá. Então, a nossa problemática, ou seja, do que estamos tratando basicamente. Hã, Esse trabalho, ele se insere nessa questão que nós chamamos de decolonialidade. Mas a decolonialidade, ela é uma teoria extremamente recente. Ou seja, isso significa que decolonialidade, ela surge como um movimento de resistência às características e aos aspectos concernentes à colonialidade. Um dos principais autores que trabalham sobre este conceito, o Walter Mignolo, a Catarina Walsh, Aníbal Quijano, enfatizam que, quando tratamos da decolonialidade, não podemos apenas enfatizar os aspectos que dizem respeito à resistência, mas sim a um movimento de reontologização do sujeito. E aí nós vamos inserir no contexto da América Latina. Mas antes de tudo, entra essa problemática, a descolonização serve ou atuaria ou operaria como uma espécie de dispositivo equitativo? E aí, o que, que nós vamos entender por esse dispositivo equitativo no que tange à decolonização? Nós vamos entender nesse trabalho como um processo de desconstrução econômica, política, psicológica e cultural de um grupo social em particular. Isso significa que, quando eu trato desses dois conceitos, isso é muito comum encontrarmos na literatura, a descolonização é diferente da decolonização. Por quê? A descolonização é um processo geográfico histórico e que envolve uma historicidade dentro de um movimento de resistência para a colonialidade. Isso significa que, para que haja uma decolonização, que envolve o pensamento, que envolve o psicológico, que envolve o cultural, tem que haver necessariamente um processo de descolonização. Colonização. A decolonização é uma teoria emergente, né? Que vem ganhando espaço na pesquisa em ciências sociais aplicadas, e aí eu dou destaque para a educação, nos últimos 25 anos, especialmente no último decênio, ou seja, nos últimos 10 anos. Por quê? O movimento de questionamento da sociedade, dos aspectos sociais, dos direitos humanos, do acesso aos direitos humanos, especialmente quando assumimos a América Latina, em especial o Brasil, que é o lugar de fala, que é da onde estou falando agora, essa teoria ela passa a ter um lugar de destaque, não só por questionar todo esse acesso, mas sim sobre aonde estamos levando a nossa sociedade. Então, esse é o nosso contexto da pesquisa. Então, o que, que nós entendemos sobre a decolonização no contexto educacional e principalmente associado ao estudo do currículo científico aqui do Brasil, que é a nossa temática do trabalho. Inicialmente, é uma teoria embasada sociologicamente com a preponderância de conceitos econômicos. Ou seja, a decolonização ela não pode ser estudada sem levar em consideração os aspectos econômicos. Porque a matriz colonial de poder, aqui eu cito a Aníbal Quijano,
ela é o coração das relações de opressão que ocorrem entre países colonizadores e os países colonizados. Porque grande parte, se não a boa maioria, foram colonizados com o fim único de uma estratégia econômica, né? Então, sociológicos também, porque essa teoria ela está se construindo aí numa teoria de fronteira, porque ela envolve a economia, envolve a sociologia, envolve a educação, a psicologia, ou seja, ela está no bordo de todas essas grandes áreas. Eu não posso dizer que a decolonização ela bebe exclusivamente na fonte da educação, na fonte da psicologia, das ciências aplicadas. Então, tem uma série de áreas que englobam, né, essa teoria da decolonização. Depois, um processo de reontologização do sujeito, e aqui é um primeiro acréscimo nosso nesse estudo que nós estamos fazendo, e é exatamente esse o ponto em que eu me encontro agora na pesquisa. Como o fato de um sujeito ele é colonizado epistemicamente, isso significa que o processo de colonização ele não ocorre apenas pela força e não ocorre apenas pelo econômico, mas sim psicologicamente. Ele entra na episteme social. Ou seja, há uma reprodução de padrões culturais, de crenças, de valores que são cristalizados, que são incorporados na cultura do sujeito. Então, isso eu posso dizer que há uma ressignificação do próprio do eu enquanto sujeito. Onde o currículo ele pode ou não contribuir, ou melhor, onde o currículo de ciências brasileiro pode nos dar uma pista em que as ciências que são ensinadas aqui no Brasil, elas promovem uma característica de reontologizar. Ou seja, o próprio sujeito aqui do Brasil, ou se não da América Latina, ele consegue ser representado, ou ele consegue se ver representado perante os estudos que é realizado na escola básica. Nós temos a desconstrução da cadeia cultural opressora e exploradora. E aqui não tem como não recorrermos aos aspectos econômicos, históricos e sociais. Porque nós sabemos que o Brasil foi o país que mais recebeu escravos do mundo e um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo. Então, isso significa que esses aspectos, eles estão incrustados na matriz educacional, e que isso reproduz um conjunto de valores, um conjunto de crenças, um conjunto de padrões que serão evidenciados depois no comportamento social. Então, nós estamos utilizando a lente da decolonialidade para estudar como que esses processos eles se evidenciam no currículo de ciências aqui do Brasil. A colonização, antes da força, passa pela linguagem e pela psique, constituindo os sujeitos que reproduzem os padrões e dão energia à socialização formatada. Assim, o principal meio de colonizar dá-se pela educação. Porque nós estamos assumindo que a educação é uma instituição que opera no nível de formação do sujeito. A partir do momento em que eu tenho o nível de formação do sujeito, eu tenho aí a formatação dos aspectos culturais e de todos os aspectos que irão refletir no comportamento social. Basicamente, em poucas palavras, é o tipo de sujeito que eu quero. O tipo de sujeito que eu quero, e esse eu falo um eu Estado, um eu grupo social, vai refletir no comportamento social. Ou seja, a minha educação, ela forma para quê? Então, é com base nessas acepções que nós definimos que a colonização ela não ocorre apenas pela força. Não é apenas entrar com um exército ali nesse território, se apropriar
de toda a política, de toda a economia, de todos os recursos que aquele território possui, mas também se apropriar do imaginário social, né? E aí eu introduzo a palavra psique, né? Que essa palavra não é muito utilizada nessa área de pesquisa, nesse campo de pesquisa. Contudo, neste momento, ela nos dá um bom, assim, um bom auxílio para, né, para essa construção aí dos estudos que temos realizado. Bom, mas entrando no nosso trabalho, nós temos a problemática que a colonização ela passa pela transmissão do conhecimento operando na socialização, aspecto cultural. Então, nós temos quais elementos da escola que podem contribuir? O currículo, os materiais didáticos e a formação docente. Como o nosso foco é estudar o currículo, então nós vamos olhar sob o aspecto curricular, ou seja, como que o currículo ele pode embasar, né, esses estudos, que é a nossa hipótese inicial. Os elementos culturais são os responsáveis para a manifestação de um conhecimento científico estrangeiro no currículo das ciências aqui do Brasil? Em outras palavras, por que a ausência de conhecimentos que são produzidos nacionalmente e de representações de figuras de sujeitos aqui do Brasil que produzem extremos conhecimentos, ou seja, bons conhecimentos científicos? Por que eles não aparecem no currículo? Por que eles não aparecem na escola? Por que nós insistimos em ensinar aqueles conhecimentos, aqueles conteúdos que são produzidos na Europa ou na América do Norte? Por que nós não consideramos os conhecimentos aqui da Abya Yala? Por que a gente não considera isso? Inicialmente, nós temos uma amostra, tá? Um contexto de pesquisa, onde que a gente vai localizar essa fala. Esse trabalho é um estudo comparativo, e ele não é, nem de longe, um trabalho que busca generalizar, mas é um trabalho que está focalizando uma lente, ou seja, ele está pondo um foco, ele está delimitando um contexto. Quais são os contextos? O Brasil e a província de Quebec, no Canadá, que também acabou de fazer uma reforma curricular, e nós temos como ideia comparar esses dois currículos, porque apesar de termos uma orientação nacional no Brasil, a chamada Base Nacional Comum Curricular, o Estado de São Paulo tem um currículo próprio. Então, a nossa ideia é comparar esses dois currículos, considerando todos os seus elementos socioculturais. As nossas fontes de informação é o currículo do Estado de São Paulo, os livros que são utilizados nas escolas públicas do Estado de São Paulo, o currículo da província de Quebec e alguns dados da nossa colega lá do grupo de pesquisa. O esquema de análise é basicamente análise do discurso com o objetivo de construir uma métrica, essa métrica entre aspas, tá? Porque quando eu faço uma análise sobre o discurso usando a perspectiva de Péchet, do Michel Péchet, que é a francesa, eu tenho como cunho, né, como o cerne, os aspectos ideológicos. Então, a palavra métrica, que nos leva para um pensamento um pouco mais quantitativo, aqui é um tanto quanto ousada, tá? Então, como se trata ainda de um elemento inicial, nós não temos ainda uma certeza de que essa palavra continuará. Mas nós vamos usar também a análise crítica do discurso. O que a gente quer buscar por meio dessa análise né, sobre o discurso? Nós queremos buscar elementos que provem, né, que provem também, bem entre aspas, que nos mostrem como que essa construção da colonização epistêmica se dá por meio do currículo. Agradecimentos, né, que são as entidades que nos estão apoiando. É a CAPES, aqui é uma instituição do Brasil, que infelizmente está, nesse exato momento, passando por um processo de quebra, de desmonte. A Universidade de São Paulo, o Instituto de Física da Universidade de São Paulo e a Concord University.
Então, eu agradeço aí a todos pela atenção.